Bom, pessoal, meu nome é Raíssa Ribeiro, eu sou aluno do 4º período de odontologia e hoje nós vamos explicar um pouco para vocês a respeito das alterações de circulação, que é da disciplina de patologia geral e ministrada pelo professor Carlos David. Bom, pessoal, e o que é importante para nós sabermos? Né? Os fluidos do nosso corpo, eles possuem 3 compartimentos. Né? O primeiro deles é o intracelular, o intersticial e o intravascular, né? Que são os vasos capilares e as artérias. Esses compartimentos, eles se encontram em homeostase. E o que seria a homeostase? A homeostase é o equilíbrio que existe entre eles. E quando há um rompimento desse desequilíbrio, né, podem surgir alterações, né, que comumente podem ser agrupadas dentro dos distúrbios circulatórios. Que eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão deles. Bom, pessoal, e na questão relacionada a distúrbios circulatórios, nós temos as alterações hídricas intersticiais, né, que aí seria o edema, alterações no volume sanguíneo, né, hiperemia, hemorragia ou choque, e alterações por obstrução intravascular, né, que seria aí uma embolia, uma trombose, uma isquemia ou um infarto. Meu nome é Tainá e eu vou falar sobre hemorragia. A hemorragia, ela indica, em geral, o extravasamento de sangue devido à ruptura do vaso para um compartimento extravascular ou para fora do organismo. O sangramento capilar pode ocorrer sob condições de congestão crônica. A hemorragia de lesão, geralmente insignificante, é vista numa grande variedade de disfunções clínicas denominadas diateses hemorrágicas. Todavia, a ruptura de uma grande artéria ou veia é quase sempre devido à lesão vascular, incluindo trauma, aterosclerose ou lesão inflamatória ou neoplásica da parede do vaso. A hemorragia ela pode ser manifestada em uma variedade de padrões, dependendo do tamanho, extensão e da localização do sangramento, e pode ser provocada por rótula ou por diapedese. A hemorragia por rótula ocorre por ruptura da parede vascular, podendo ser causada devido a traumatismos, enfraquecimento da parede vascular e aumento da pressão sanguínea. Já a hemorragia por diapedese ocorre quando as hemácias ultrapassam a parede vascular individualmente para dentro das cavidades internas ou para fora das cavidades, né, que é externas. Após o enfraquecimento da junção entre células endoteliais e da membrana basal. As hemorragias podem ser classificadas quanto à sua origem, que é capilar, venosa ou arterial. Quanto à sua visibilidade externa, quando o sangue é visível, ou interna, quando o sangue não é visível, e quanto ao volume, petequias, pequenas manchas, equimoses, áreas mais extensas. Hematoma, coleção de sangue, em geral coagulado. Púrpura, empregado para hemorragias espontâneas. Apoplexia é a fusão intensa na região cerebral. Oi, eu sou a aluna Lara e eu vou falar um pouco sobre o edema. Edema é o termo geralmente utilizado para designar o acúmulo anormal de líquido. E ele pode ocorrer num processo localizado, como por exemplo, quando o retorno venoso de uma perna obstruído, ou pode ser sistêmico, na distribuição, como por exemplo na insuficiência renal. O edema classifica-se em transudato, exsudato e edema localizado e edema generalizado. O transudato corresponde aos líquidos de edemas não inflamatórios, como os encontrados na insuficiência cardíaca e em doenças renais. Já o exsudato representa o edema inflamatório, relacionado com o aumento da permeabilidade endotelial
que é rico em proteínas e produzido pela evasão de proteínas plasmáticas. E além disso, ele também vai apresentar como um líquido de aparência turva. O edema é localizado quando o acúmulo de líquido ocorre em regiões determinadas, em certas regiões, como por exemplo no cérebro, pulmão e membros inferior. O edema generalizado, por sua vez, é quando o acúmulo de líquido ocorre em todos ou em vários tecidos do corpo. Isquemia. O termo isquemia, ele é empregado quando há uma falta de suprimento sanguíneo para uma determinada região, cujas possíveis causas a serem detectadas têm-se a obstrução vascular, hipotensão e aumento da viscosidade sanguínea. Eu sou a aluna Maria Eugênia, eu curso o 4º período de odontologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hiperemia e o choque. A hiperemia é o aumento do volume sanguíneo. Ela ocorre por 2 motivos: ou pela intensificação do aparte sanguíneo, ou então pela diminuição do escoamento venoso. Onde ocorre a hiperemia, geralmente o tecido fica avermelhado. A hiperemia ela é classificada em ativa e passiva. A ativa é quando é provocada por dilatação arterial e a passiva é provocada pela redução na drenagem nervosa. O choque é um colapso cardiovascular e isso ocorre devido à sua incapacidade do sistema circulatório em reperfundir os tecidos. E isso pode gerar uma hipotensão. O choque ele é classificado em cardiogênico, hipovolúmico, séptico, anafilático e neurogênico. Ele tem 3 fases: a reversiva, progressiva e irreversível. Bom, a trombose é uma alteração de circulação originada de uma reação de hiperatividade do sistema de coagulação. Ela corresponde a uma não manutenção do sangue em estado líquido e a formação de um tampão em caso de lesão endotelial. A lesão endotelial é uma influência dominante e ela leva à trombose, já que o endotélio vascular estando comprometido provoca uma ativação de fatores, de efeitos de pós-coagulantes na cascata de coagulação. E as possíveis causas dessa lesão de endotélio são o aumento de pressão arterial, toxinas bacterianas e a fumaça. A formação do trombo, ela promove a ativação de células endoteliais, que predizendo a trombose local, a adesão de leucócitos e uma variedade de outros efeitos endoteliais. As composições do trombo são brancos, que são predominantes de plaquetas, vermelhos, que são predominantes de hemácia, e mistos, que são comuns em capilares ou vênulas. Quanto à sua localização no vaso, são parietais e oclusivas, e quanto ao seu local, são arteriais e venosas. Embolia é uma massa intravascular solta, sendo sólida, líquida ou gasosa, que se transporta pelo sangue em um local distante do seu ponto de origem. Quase todo embolo representa uma parte de um trombo desalojado, assim usado o termo tromboembolismo, e pode causar morte súbita, infarto ou hemorragia. A embolia gasosa está dentro da circulação e pode obstruir o fluxo vascular. O ar entra na circulação durante procedimentos obstétricos ou caso de consequentes lesões da parede torácica. E a embolia líquida é uma complicação grave, incomum, do período de parto e pós-parto imediato. A causa é uma infecção de líquidos amnióticos na circulação materna via rasgo da membrana placentária ou a ruptura de veias uterinas. Olá, eu sou a Sueli e hoje eu venho falar com vocês sobre o infarto. O infarto é um ataque cardíaco em que o coração tem o seu fluxo sanguíneo bloqueado de alguma forma, ou por placas de gorduras ou por coágulos. O infarto, ele corresponde a uma área de necrose tecidual isquêmica causada por uma obstrução suprimentar arterial ou da drenagem venosa tecidual particular. Os infartos, eles são classificados de 2 formas.
ou vermelho hemorrágico ou branco isquêmico. O vermelho hemorrágico é aquele em que a região atingida tem cor vermelha por causa da intensa hemorragia que se forma na área da necrose. Eles são encontrados normalmente em órgãos frouxos. Um exemplo é o pulmão, ou naqueles órgãos com irrigação dupla com rica irrigação colateral. O infarto branco isquêmico, ele ocorre quando há obstrução arterial em órgão sólido com circulação terminal, com pouca ou nenhuma circulação colateral. Um exemplo é o coração, o baço e o rins, com necrose do tipo coagulante no local, ok?